Olá, quem vos fala é o pastor Márcio Martins da Igreja Batista Central de Olímpia, São Paulo. Este e os próximos vídeos que faremos sobre este mesmo assunto têm a finalidade de mostrar de forma bem simples e clara o que a palavra de Deus diz sobre a vida eterna. Em outras palavras, com esses estudos bíblicos, veremos que é possível saber para onde vamos após a morte. Portanto, a partir de agora daremos início a uma série de estudos bíblicos intitulada As Verdades Bíblicas sobre a Salvação. Para que você tenha mais proveito em seus estudos, tenha uma Bíblia em mãos para conferir. Assista os vídeos pausando para que você possa assimilar bem as verdades. Faça anotações, procure responder as perguntas você mesmo e, se ainda tiver dúvidas, estamos à disposição para respondê-las. Então vamos lá. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus, e qualquer presente que se preze é de graça. Temos que simplesmente aceitá-lo. Ser salvo é simples assim, mas tradicionalmente as pessoas têm complicado esse assunto. E estamos aqui exatamente para isso, para explicar a simplicidade da salvação. Você também pode obtê-la se compreender o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que à frente existem dois caminhos, o largo e o estreito. Todos nós nos encontramos em um destes caminhos. Somente enquanto ainda estamos vivos podemos escolher em qual caminho seguiremos. A verdade é apenas uma: após a morte não haverá mais escolha. O caminho largo conduz ao inferno e o estreito ao céu. Comecemos então nossa série de estudos bíblicos com uma pergunta hipotética. Imagine que após a morte você chegasse ao céu e lá Deus te perguntasse o seguinte: por que devo deixar você entrar no meu céu? Qual seria a sua resposta? Já parou para pensar nisto? Se você não sabe a resposta, estes vídeos desta série de estudos das verdades bíblicas sobre a salvação será muito importante para você. Neste primeiro vídeo, veremos se é possível alguém saber se é salvo antes de morrer. Será que é possível alguém saber que possui a vida eterna antes de morrer? Então vamos lá. O que a Bíblia ensina sobre a salvação? A Bíblia realmente nos ensina que podemos ter certeza que vamos para o céu quando morremos. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso é a autoridade final sobre o assunto de salvação. Jesus disse em Mateus 24:35: passarás o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Lembra dos dois caminhos que falei anteriormente? Foi Jesus que ensinou a respeito deles. Jesus também falou o seguinte em João 12:48: a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. As palavras de Jesus são a base do Novo Testamento e a autoridade das suas declarações tem permanecido constante por 2000 anos e continuará a fazer isto por toda a eternidade. Nossas crenças precisam ser baseadas na palavra de Deus. A evidência que a salvação pode ser possuída antes da morte. Jesus ensinou que você pode ter a vida eterna antes da morte. Leia o que ele disse em João 3:36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 6:47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Em cada um desses versículos, o que é que uma pessoa ganha através de sua fé quando crê? A vida eterna. Note que cada um desses versículos está no presente. Jesus poderia ter usado o futuro se quisesse dizer: vocês terão a vida eterna. Mas ele usou o presente para estabelecer que você pode ter a vida eterna agora, hoje mesmo.
qual é uma das razões pelas quais a epístola de 1 João foi escrita? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. A fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O intuito de Deus aqui é o de revelar que é possível alguém saber que possui a vida eterna a partir do momento em que crê em Cristo como seu Salvador pessoal. Veremos agora testemunho de pessoas que tinham certeza da salvação delas enquanto ainda estavam vivas. Vamos analisar primeiro o testemunho do apóstolo Paulo. Ele sabia exatamente para onde iria após a morte e não tinha medo dela. Como ele descreveu a morte em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A maioria das pessoas veem a morte como ruim, mas ele a via como lucro, e lucro não é de forma alguma ruim. Neste mesmo capítulo, lemos nos versículos 23 e 24 que ele tinha duas alternativas quanto ao seu futuro. Leia os versículos e responda. Quais eram as duas alternativas que o apóstolo Paulo tinha para o seu futuro? Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. As alternativas eram estar com Cristo ou permanecer na carne. Para estar com Cristo, ele precisaria morrer, que para ele era incomparavelmente melhor. E para permanecer na carne, ele teria que continuar vivo. Com quem estaria Paulo depois de sua partida, tendo o desejo de partir e estar com Cristo? Ele estaria com Cristo nos céus após sua morte. De acordo com Filipenses 1:23, Paulo tinha alguma dúvida quanto ao fato de morrer e ir para o céu? Não, ele não tinha nenhuma dúvida de que após a morte ele estaria com Cristo no céu. Veja o que ele disse também em 2 Coríntios. 2 Coríntios 2:8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora vamos para um outro exemplo. Vamos ver agora um outro testemunho de alguém que também sabia para onde ia após a morte. Em Lucas 23, 32 a 43, lemos o relato de um homem que falou pouco na Bíblia, mas que é muito famoso por causa do que aconteceu com ele enquanto ele ainda estava vivo. Ele também é conhecido como ladrão bom. Acompanhe comigo o que a palavra de Deus diz. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Um dos ladrões zombava de Cristo, mas o outro reconhecia os seus erros. Veja o que ele disse: Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a resposta de Jesus foi: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Este é mais um testemunho de alguém que recebeu a certeza que iria para o céu enquanto ainda estava vivo. Agora eu quero fazer uma outra pergunta a respeito desse ladrão. Você acha que ele merecia ir para o céu? Eu quero que você dê um pause agora e pense um pouquinho para dar essa resposta. E aí eu te pergunto novamente, por que você respondeu sim ou não? Aqui muitos respondem que sim, pois não entendem bem a pergunta. A pergunta é se ele merecia ir para o céu e não se ele iria para o céu. A resposta aqui é não.
Então, no segundo vídeo, veremos por que ele não merecia ir para o céu, por que eu não mereço ir para o céu, por que ninguém merece ir para o céu. Vimos, portanto, duas ilustrações bíblicas de pessoas que tinham certeza que possuíam a vida eterna antes da morte. E você? Tem essa certeza também? Se não tiver, não deixe de assistir os próximos vídeos. Queremos mostrar o que a palavra de Deus diz, portanto não pularemos nenhum ponto importante. Ou seja, você terá que fazer o estudo completo para compreender como você também pode receber a vida eterna. Que Deus te abençoe.